Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Divida com ela a leitura que nós vamos fazer agora. Está escrito o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gentios é uma palavra bíblica, antiga, é a maneira que a palavra de Deus se refere aos não-judeus. Os não-judeus são os gentios, os estrangeiros. No mundo há somente dois povos, o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Até então, os gentios eram considerados povo não de Deus, povo do mundo. Então, os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, aqueles que tinham o ritual que Deus estabeleceu com Abraão. Todo filho que nascer será circuncidado ao 8º dia. É uma marca física para dizer ele pertence ao povo de Deus. Então, os fiéis que eram da circuncisão, que acreditavam que só eles eram povo de Deus, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre os estrangeiros, sobre os pagãos, sobre o povo que não era de Deus até então. Por quê? Como é que os fiéis da circuncisão perceberam nitidamente e não tiveram dúvidas de que o Espírito Santo estava sendo derramado também sobre os gentios? Versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo é o falar em línguas, línguas estranhas. Uma língua que não é desse mundo, uma língua que não é desse planeta, uma língua que não é constituída de vocabulário. Não é constituído de palavras diversificadas, é um código espiritual que só Deus entende. E mesmo a pessoa que está falando em línguas, de modo geral, a pessoa não compreende o que está dizendo, porque a boca dela fala sozinha uma língua que ela não conhece. A menos que ela tenha o dom de interpretar as línguas. Aí dá para se saber o que está sendo falado. Uma vez uma mulher veio me pedir oração na igreja, que tudo estava dando errado na vida dela, que as coisas estavam difíceis. E eu falei, tá, irmã, vamos orar então, já tinha até acabado a reunião. Aí eu comecei a orar por ela, e no meio da oração, o Espírito Santo tomou a minha boca e eu comecei a falar em línguas, e eu não entendi nada do que eu estava falando. Terminei a oração, a mulher deu um sorrisão, sim senhor pastor, e foi embora. Na outra semana ela voltou, pastor, do jeito que o senhor disse, aconteceu. Eu falei, o que foi que eu disse? O senhor não lembra que o senhor orou por mim na semana passada? Eu falei, sim, eu orei por você. Então, pastor, o senhor me disse que aquele fogão de segunda mão que eu comprei, que era para eu abrir a tampa na parte de trás, e que dentro tinham umas macumbas e feitiçarias da antiga proprietária daquele fogão, e que era para eu levar para o meu quintal, queimar tudo, que o mal iria desaparecer. Aí, pastor, quando eu cheguei em casa, eu peguei aquele fogão de segunda mão que eu comprei, eu abri a tampa na parte de trás e estava lá uns panos pretos, vermelhos, velas, um monte de coisa, figas e fitas coloridas. Aí eu peguei tudo aquilo, levei para o meu quintal e botei fogo. Pastor, que semana maravilhosa que eu tive. Aí eu falei para ela, eu te disse isso? Eu te falei isso? Pastor, o senhor não lembra? Aí eu lembrei que na hora da oração, eu falei em línguas estranhas, mas Deus abriu o ouvido dela e entendeu tudo o que eu estava falando. Eu não, né? O Espírito Santo estava falando. Então,
qual é o sinal de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E que os fiéis da circuncisão, os judeus, os descendentes de Abraão, e que eram convertidos a Cristo e batizados com o Espírito Santo, e que achavam que só eles eram o povo de Deus, os fiéis da circuncisão ficaram maravilhados. Como que o Espírito Santo está sendo derramado sobre esses estrangeiros pagãos? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Na época de Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, Israel era um país ocupado pelas legiões romanas que plantaram inclusive cidades. E Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus Cristo, bebezinho, quando o Senhor nasceu, Herodes o Grande era um grande bajulador, na verdade, do Império Romano. Por isso que ele era Herodes o grande bajulador. Eu vejo ele assim, o grande bajulador. E Herodes o Grande construiu dentro de Israel uma cidade em honra a César. E o nome da cidade era Cesareia. Era uma cidade portentosa, maravilhosa. Até hoje em Israel você encontra as ruínas de Cesareia e fica muito impressionado com aquelas construções romanas, como por exemplo o anfiteatro, com uma acústica perfeita, uma engenharia, arquitetura maravilhosa. Mesmo diante das ruínas você fica maravilhado vendo aquilo pessoalmente. E você entra na cidade de Cesareia, que é uma cidade marítima, você entra ali, né? Os guias nos levam para uma espécie de cinema, e ali eles passam um vídeo maravilhoso de como era Cesareia na época de Jesus, na época de Pedro. Era um centro, um porto maravilhoso, uma cidade comercial totalmente dedicada a César. E o Império Romano tomou conta de Israel, se espalhou pelo país. Isso durou muitos e muitos anos, muitas décadas. E Cesareia não era uma cidade religiosa. Não fazia parte das cidades sagradas de Israel, porque foi construída por Herodes para homenagear César, que se intitulava Filius Dei, em latim significa filho de Deus. Então era uma cidade para lá de pagã, com muitos e muitos ídolos e deuses romanos. Os romanos tinham tantos ídolos e deuses que cada pessoa podia escolher um padroeiro para cada dia, para todo tipo de causas e problemas. Então era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, não era uma cidade sagrada, pelo contrário, era uma cidade considerada pelos habitantes de Israel como um território maldito, território pagão, território sem Deus. Só que em Cesareia tinha um centurião, e centurião é o chefe de uma centúria, quer dizer, de 100 soldados romanos, e ele, na verdade, era chefe de uma coorte romana, 600 soldados romanos, e ele era um centurião muito importante, ele era o centurião, a autoridade máxima de Cesareia. Só que quando Roma mandou aquele militar para controlar Israel e possíveis rebeliões, entrando em contato com a cultura judaica, com a cultura de Israel, que é a cultura do Antigo Testamento, ele passou a conhecer um Deus que ele não conhecia, o Deus invisível, Criador dos céus e da terra, o Deus que não podia ser adorado através de ídolos ou imagens, nem representações fabricadas com mãos humanas. E ao conhecer mais sobre este Deus de Abraão, Isaque e Jacó, através da revelação trazida por Moisés pela Torá, ele passou a acreditar no Deus dos judeus, do povo que era dominado. E ele abandonou os deuses de Roma. E ele passa então a querer mais do Deus de Israel. Ele quer conhecer mais esse Deus, ele tem fome de Deus. Ele sente que
encontrou a verdade, o verdadeiro Deus. E aí, ele passa a jejuar e orar direto. O nome daquele militar romano, daquele centurião, era Cornélio. E ele faz longos jejuns, quase que diariamente. E ele ora o tempo todo ao Deus de Israel. Ele não acredita mais que César é o filho de Deus, que César é um Deus. Ele não acredita mais nos deuses que Roma fabricou e inventou, aqueles falsos deuses. Ele acredita agora no Deus de Israel, e ele crê que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E ele quer conhecer mais. Então ele jejua, ele ora, e ele se torna muito compadecido com a situação dos dominados, dos judeus, porque Roma oprimia o povo, carregava de tributos, explorava o povo, subjugava o povo. Então ele passa a fazer esmolas diariamente para o povo de Deus. Ele passa a fazer esmolas. Sempre que ele encontra uma pessoa em necessidade, ele que era um homem rico, ele era a autoridade máxima de Cesareia, ele dá generosas esmolas. Ele começa com aquele gesto a abençoar o povo de Deus. E quando você faz para alguém que é de Deus, você está fazendo para o próprio Deus. E aquilo começou a chamar a atenção de Deus. Como que ele, que tinha sido enviado ali para explorar o povo dominado, o povo judeu, estava agora favorecendo o povo judeu. Deus se agradou muito e Deus começou a observar aquele centurião em secreto. Isso que eu vou te falar agora não está escrito no Evangelho, mas é fácil deduzir. Eu imagino Deus chamando um anjo e dizendo assim: vai lá em Israel, sabe aquela cidade pagã de Cesareia? Vai lá em Cesareia e apareça para um centurião romano chamado Cornélio. E diga para ele o seguinte. Aí Deus falou o que o anjo deveria dizer para Cornélio. Aí o Cornélio está lá em Cesareia, em jejum, quase 3 horas da tarde, orando ao Deus de Israel, querendo conhecer mais o Deus de Israel. Ele está em jejum até essa hora, ele está orando. Aí de repente aparece esse anjo resplandecente. Aparece esse anjo resplandecente para ele. E ele fica atemorizado. E o anjo o chama pelo nome: Cornélio! Ele estremeceu. Ele era uma autoridade, ele ficou apavorado. Um homem valente, de guerra, um herói de Roma, ficou tremendo na frente do anjo desarmado. Ele ficou apavorado. E o anjo disse o nome dele. Então acompanhe comigo aqui, no capítulo 10 mesmo, de Atos, o versículo 4. Aliás, deixe-me ler o 3, o versículo 3. Cornélio, quase a hora 9 do dia. Esse era o modo do Império Romano contar as horas naquela época. A primeira hora do dia era 6 horas da manhã, a hora 9, portanto, era mais ou menos 3 da tarde. Este, quase a hora 9 do dia, o Cornélio viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que foi que Deus mandou o anjo dizer? Vai lá em Israel, vai em Cesareia, apareça para o Cornélio, ele vai te ver, e diga estas palavras, que as orações que ele faz se dirigindo a mim, eu tenho ouvido todas.
e que as esmolas que ele faz para abençoar o meu povo estão na minha memória. Quantas e quantas vezes você orou e pensou: Deus não está me ouvindo, Deus não me ouve. Hoje você não está vendo um anjo resplandecente e luminoso, mas o livro de Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. E o anjo da igreja está dizendo que todas as tuas orações foram ouvidas diante de Deus, e Ele te conhece pelo nome. Hoje Ele está te chamando pelo nome. E as esmolas, as ofertas, a tua fidelidade a Deus estão na sua memória. Aí quando Cornélio recebeu esta palavra, como você está recebendo, o anjo continuou e disse, versículo 5: agora, pois, envia homens a Jope. Jope era uma cidade também marítima que ficava à beira-mar, a cerca de 50 quilômetros de Cesareia, caminhando pela praia. Agora, pois, envia homens a Jope. Olha o que o anjo está dizendo. E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Circula o final desse versículo 6, por favor. Ele te dirá o que deves fazer. Não te causa espanto isso? O anjo vem de lá da glória, diretamente do trono de Deus, vem com uma mensagem maravilhosa. As tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram na memória de Deus. Agora você envia homens até Jope, manda procurar por Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor, quer dizer, trabalha com couros. E trabalhar com couro naquela época fedia muito, porque o couro era dos animais, não é? O couro dos bois e também de ovelhas, de carneiros. O couro era curtido com urina de cavalo. O couro em si, arrancado do corpo de um animal morto, já cheira mal. Agora imagina curtindo ele com urina de cavalo. Olha onde o Pedro estava hospedado. Na casa de Simão, o curtidor. O anjo falou, não vou lá não, vai você. Não, estou brincando, não falou isso não. Mas que era um mau cheiro, era. Que era um mau cheiro terrível. O Cornélio, envia homens para Jope, que é uma cidade marítima, fica à beira-mar. Naquela cidade, à beira da praia, tem um tal de Simão curtidor. Quase todo mundo chamava Simão em Israel, era que nem José hoje aqui no Brasil. Quase todo mundo chamava Simão, tanto que o nome original de Pedro era Simão. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, para diferenciar Simão, Pedro, Simão curtidor. Então ele está hospedado na casa de Simão curtidor. Manda os teus homens procurarem a casa de Simão curtidor. Dentro daquela casa está o Simão Pedro. Traz ele aqui, porque ele te dirá o que deves fazer. E causa espanto que um anjo tenha vindo do céu, fale tudo isso e não diz o principal. Por que o anjo já não entregou tudo? Porque não é tarefa dos anjos pregar o evangelho. Os anjos estão no planeta para nos servirem, para nos protegerem, para nos guardarem, não é? Muitas e muitas vezes até para comunicar mensagens da parte de Deus, mas anjo nenhum prega o evangelho. Eles bem que gostariam, viu? E eu até preferiria também que ao invés de eu estar aqui nesse altar,
tivesse um anjo resplandecente, luminoso. Agora, não reclame comigo, não. Reclame com Jesus Cristo. Porque Ele que deu esta ordem. Ide por todo mundo, homens, mulheres, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Era só o anjo dizer isso para eles? Falar, o Cornélio, é o seguinte, blá, 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 blá. Crê? O anjo falou, eu só posso vir até aqui. Quem vai dizer o restante é o pregador. Você quer ouvir Deus falar? Você não preferia um anjo aqui? Mas Deus falou, vai lá, pregador. Eu vou usar a tua boca para falar com cada pessoa aqui dentro. Então preste atenção na palavra que está saindo da minha boca, porque Deus já está falando com você. Deus vai te dizer tudo o que você deve fazer, mas através do pregador. Nunca despreze o pregador que está no altar. Seja quem for. Todo pregador que estiver no altar, abra os seus ouvidos a tudo que ele diz. Porque quando ele fala, é a boca de Deus falando com você. Deus revela os seus mistérios através do pregador. Finalzinho do versículo 6, o anjo disse para Cornélio, chama lá o Pedro, porque ele te dirá o que deves fazer. E o anjo desapareceu. Cornélio chamou um criado e 2 soldados de confiança e contou a visão que ele teve. Mas já era praticamente o final do dia, já era mais de 3 horas da tarde agora. Não dava para ir para Jope no mesmo dia. Então eles combinaram de amanhã cedinho ir para Jope, procurar a casa desse tal Simão Curtidor e perguntar se o Pedro está lá mesmo. Aí no dia seguinte esses 3 homens partem e estão indo a cerca de 50 quilômetros até Jope, caminhando à beira-mar. Não sei se de cavalo, se a pé, eu só sei que eles vão chegar em Jope aproximadamente ao meio-dia. E enquanto eles estão se aproximando de Jope, eles localizam a casa desse Simão Curtidor. Deve ser então ali que está o tal de Pedro. Vamos ver se é verdade mesmo, se o nosso chefe não está tentando e tanto jejuar, se ele não está inventando coisas, imaginando coisas. Vamos ver se tem mesmo um Pedro naquela casa. Simão Curtidor é aquela casa, agora vamos ver se tem um Pedro lá dentro mesmo. E quando eles estão se aproximando, Pedro dentro da casa não sabe de nada. De nada. Deus não falou nada com Pedro ainda. Deus vai começar a falar agora. Pedro diz para as pessoas, eu estou em jejum, estou com fome. Já é quase meio-dia. Vocês podem fazer o meu almoço? E enquanto vocês fazem aí o meu almoço, eu vou subir até o terraço e vou orar a Deus. Quero orar em jejum a Deus. Você tem que jejuar, viu? O Cornélio jejuava, o Pedro jejuava, Jesus jejuava. Tem que ter jejum e oração. Aí o Pedro diz, enquanto vocês fazem o almoço, eu vou subir lá no terraço e vou orar. Aí o Pedro, ajoelhado lá no terraço, ele começa a orar. Aí ele vê uma espécie de vaso, e também parece um lençol, descendo do céu. E quando ele olha para dentro daquele lençol, tem um monte de répteis e animais imundos, considerados imundos e declarados imundos pela lei de Moisés, animais que judeu nenhum come. Pedro olhou para dentro do lençol, tinha cobra. Quem aqui já comeu carne de cobra? O quê? Vocês não... Ah, ele comeu. Não parece frango? Parece frango. Eu comi em Mato Grosso. A judeu nenhum come carne de cobra. Tinha um monte de cobra lá. Pedro ficou horrorizado.
Tinha porco. Judeu não come porco. Todo mundo aqui já comeu porco, né? Quem já comeu porco? Levante a mão. Mas judeu não come porco, porque a lei de Moisés declara que é um animal imundo. Tinha outros tipos de répteis. Por exemplo, rãs. Quem já comeu rã? Levante a mão. Muito boa. Muito boa. Você não sabe o que você está perdendo. Na hora que põe a rã na frigideira, se você não enfiar o fio de piaçava na coluna dela, ela dá um salto na frigideira, mesmo estando morta. Ela pula. A carne de rã é muito boa. Pedro viu aquelas rãs. Pedro olhou e tinha jacaré. Quem já comeu carne de jacaré aqui? Boa, né? Eu também já comi. Eu acho que eu já comi de tudo. Mas o Pedro não, nunca. E ele está vendo aqueles répteis aos montes, aqueles animais imundos, tudo se enroscando. Ele fica horrorizado, é uma cena pavorosa para um judeu. E uma voz do céu diz assim: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Ele sabe que é Deus que falou com ele. De jeito nenhum, Senhor. Tu sabes que eu nunca comi nada imundo ou comum em toda a minha vida. Porque ele obedecia à lei de Moisés. Aí o lençol sobe para o céu. Aí ele volta para a oração. Aí ele abre os olhos. Desce de novo aquele lençol. Cheio de répteis imundos. E de novo a voz do céu diz: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa imunda ou comum, não me peça isso, por favor, eu tenho nojo dessas coisas. Aí o lençol sobe. Aí ele volta a orar. E pela terceira vez desce aquele lençol cheio de répteis. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu já disse que não. Nunca comi coisa imunda ou comum. Aí Deus disse: não consideres imundo ou comum aquilo que o próprio Deus purificou. Aí o lençol desaparece com os animais. O que quer dizer isso? Nesse momento chegam os 3 homens e batem a porta. Aqui é a casa do Simão Curtidor. Tem um homem aqui chamado Simão Pedro? E o Simão Curtidor diz: sim, tem. Tem? Então nosso chefe não está louco. Realmente tem algo sobrenatural acontecendo aí. O nosso chefe, o centurião, realmente viu alguma coisa. O nosso patrão viu alguma coisa. E aí o Espírito Santo lá no terraço fala com Pedro o seguinte, ele só ouve dentro dele o Espírito Santo falar: Pedro, tem 3 homens aí, 2 militares e um criado romano. Não tenha medo, não vieram te prender não. Pode ir com eles, sem nada perguntar, sem nada temer. Porque eu os tenho enviado. Aí o Pedro desce do terraço, chega lá para os 2 militares e o criado e diz: o que é que vocês querem? Porque ele não sabia. O Espírito Santo também não disse, só mandou ir com eles. E o Pedro pergunta: o que é que vocês desejam? Aí eles contam tudo. Eu não vou ler de novo, porque eles relatam exatamente o que eu li para você no começo. Aí o Pedro diz assim: mas agora nós vamos almoçar, depois nós vamos descansar um pouquinho, e amanhã a gente vai para Cesareia, eu vou com vocês. E no dia seguinte eles saíram, e fazem a viagem até aquela portentosa cidade de Cesareia. Jope era uma vila de pescadores naquela época, uma cidade pobrezinha, mas Pedro fica maravilhado, porque ele nunca tinha pisado em Cesareia. Era um território pagão, proibido para os judeus. E ele entra em Cesareia,
junto com os 2 militares e o criado, e vão até a casa da maior autoridade da cidade, o Cornélio. E quando Pedro entra, o Cornélio, que estava há 4 dias esperando, ele reúne os parentes, todos os familiares e os amigos. Quando a gente fizer uma visita na sua casa, e você pode pedir essa visita, viu? De quinta-feira e sábado, os nossos pastores e pastoras irão orar na sua casa. Você que anda oprimido, oprimida, tem lá na sua casa coisas estranhas acontecendo, você ouve vozes, barulhos estranhos, enxerga vultos, você sente que tem alguma coisa ruim na sua casa, no final da reunião de hoje, passa o WhatsApp e vou pedir para os pastores ficarem com uma prancheta, os auxiliares, pegarem uma prancheta e anotar o teu WhatsApp e o teu nome. Aí nós vamos entrar em contato por WhatsApp para combinar a visita na tua casa. Quinta-feira ou sábado, você que marca. Não precisa fazer bolo, nem almoço, nem café, nem chá, nem nada. É uma visita espiritual. Nós vamos lá para abençoar a tua casa e a tua família. Nós vamos fazer o que Pedro fez. Ele foi lá na casa do Cornélio. E aí você convida todos os parentes, familiares e vizinhos, que foi o que o Cornélio fez. Olha aqui, ó, versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Chama os teus familiares, chama os teus amigos na visita que nós vamos fazer na tua casa. Pode trazer os doentes, desenganados, os oprimidos, porque nós iremos orar na sua casa e o milagre vai acontecer. Se na sua casa você não dorme à noite, se você não tem paz, é aquela brigaiada dentro de casa, aquele tormento, gente doente, gente com vícios, reúna todo mundo, porque quando a gente chegar lá, nós vamos chegar com a bênção para a família toda. Nós vamos chegar com a bênção para a casa inteira. Pedro está chegando na casa do Cornélio, enviado por Deus. Nós iremos na tua casa enviados por Deus. Iremos levar a bênção para a tua casa e para a tua família e para a tua vizinhança. Quando a gente orar lá na tua casa, e eu estou falando, os pastores e pastoras da Paz e Vida, você não imagina o que vai acontecer de cura e libertação na tua casa. Quando a gente sair da tua casa, a tua casa não será mais a mesma. Pode marcar, viu? Terminando a reunião, eles estarão aqui na frente, depois da bênção final, anotando numa prancheta o WhatsApp. Você passa o teu WhatsApp, aí a gente vai entrar em contato e por WhatsApp você diz, eu moro na rua tal, número tal, e perto de tal lugar, porque às vezes é um lugar tão difícil de chegar, mas pode me dizer, né? Perto de tal lugar, põe um ponto de referência. E espero vocês quinta-feira à tarde, ou quinta-feira à noite, ou sábado à tarde, ou sábado à noite, você que vai dizer qual é o horário disponível. Mas nós iremos lá, em nome do Senhor Jesus, levando a bênção na tua casa. A tua casa nunca mais será a mesma. A casa do Cornélio vai ser transformada agora. Agora veja o que o Cornélio fala para o Pedro. Aliás, primeiro Pedro diz para aquelas autoridades romanas, para os soldados, diz para o chefe maior, que é o Cornélio, o centurião. Pedro diz assim, versículo 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro não sabe o que foi fazer lá. Pedro não sabe o que foi fazer lá. A gente vai na tua casa, a gente não sabe o que vai fazer lá. Mas a gente só sabe de uma coisa. E nós vamos fazer a única coisa que a gente sabe fazer. Aqui, continuando no versículo 30.
E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. J'ai le pas lourd, le regard droit. Dans la poussière j'avance sans toi. Tes mots glissent, moi je tiens bon. Sous la peau ça brûle, ça fait des noms. Sur ma veste des traces de nuit. Sur mes mains le goût de l'oubli. Mais quand je tombe je me relève. Le cœur en feu, le menton qui lève. Et ça monte encore dans ma poitrine. Un vieux décor, je serre fort, je serre. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu.
like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Só que o Pedro não foi mandado falar nada. Deus não falou, vai lá e fala assim, assim, assim. Porque a ordem do que Pedro devia falar já tinha sido dada 8 anos antes. Essa visita de Pedro está acontecendo 8 anos depois da ressurreição e da subida de Jesus aos céus. E Jesus, antes de subir aos céus, deu a ordem. Não precisa repetir, não precisa dar de novo. A ordem não é só para mim, só para eles, é para todos os que creem em Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Anuncie que Jesus é o Filho de Deus, nascido neste mundo, viveu sem pecado, é mais santo e sublime do que o céu inteiro. Ele praticou o bem, operou curas, milagres, prodígios, maravilhas. Ele ressuscitou os mortos, ele andou sobre as águas, ele purificou os leprosos, ele deu vista aos cegos, ele fez os paralíticos saltarem de alegria, e ele foi morto na cruz, e morto foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, e Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, e ele está no céu preparando lugar, e um dia ele vai voltar. É só isso que a gente sabe. E é isso que Pedro prega para eles naquela hora. Essa é a pregação. Versículo 42, Pedro falando. Aliás, me permita ler o versículo 39 em diante. Pedro dizendo para Cornélio: e nós, os seus discípulos, somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram. Mataram não. Mataram não. Pedro foi educado. Mas a morte de Jesus foi uma execução romana. Porque só os romanos matavam condenados pendurando na cruz. Pedro então fala, olha só, falando para os opressores, hein? Pregando a palavra. Aqui, ó. Ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Olha o final do versículo 39. Só os romanos matavam pendurando no madeiro. Cornélio podia falar, nós matamos Jesus. Eu sei desse caso. Versículo 40. Pedro diz: a este Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Essa é a pregação do evangelho. Só Jesus Cristo perdoa pecados. Só o sacrifício de Jesus e o seu sangue nos purificam de todo pecado. Pedro está dizendo isto para Cornélio. O Império Romano matou Jesus no madeiro, mas esse pecado pode ser perdoado se você crer em Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Aí Pedro pregou esta palavra. Agora, reflita comigo. Cornélio, quando foi enviado por Roma para Israel, entrou em contato
com o Deus dos judeus e creu nele, era suficiente? Não. Não é suficiente o povo brasileiro, ou o povo português, ou o povo dos países lusófonos acreditar em Deus. Cornélio acreditava em Deus, orava a Deus o tempo todo e jejuava a Deus o tempo todo. Ele era salvo? Não. Não é suficiente a humanidade acreditar em Deus, entenda isso. Precisou um pregador vir e falar de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o juiz dos vivos e dos mortos. E se alguém quiser perdão dos pecados, tem que crer em Jesus Cristo. Você está compreendendo isso? Ah, eu acredito em Deus, sou muito religioso, vou na igreja sempre. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Jesus Cristo e não recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mesmo crendo em Deus, você morrerá nos seus pecados. Está entendendo isso? Mesmo crendo em Deus, se você não crer em Jesus, você morrerá nos seus próprios pecados. Porque é só Jesus com seu sacrifício que nos purifica de todo pecado. E era isso que o Cornélio tinha de ouvir, e é isso que você está ouvindo agora. E é isso que Deus pegou a minha boca para falar com você hoje. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. Se você quer ser salvo, você tem que receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Crer nele como juiz dos vivos e dos mortos, e que Ele tem poder para perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Ah, você pode acreditar em Deus, mas tem de acreditar em Jesus, porque senão não vai adiantar nada. Quando Pedro pregou o Evangelho, e esse é o Evangelho não é Maria, o Evangelho não é Pedro, o Evangelho não são os padroeiros, não são as religiões, não são os ídolos fabricados pela imaginação humana, e todo dia te apresentam um ídolo novo, e até ídolos baseados em pessoas mortas, pessoas que já morreram. Isso não é Evangelho. Evangelho é isso aqui, ó. Cornélio já tinha aberto mão de todos os deuses de Roma, de todos os ídolos de Roma. Ele já estava acreditando no Deus de Israel, mas não era salvo. Por quê? Porque precisava ouvir esta palavra que o anjo gostaria de ter falado, mas disse: não, tem que chamar o Pedro para falar o que você precisa fazer. Deus me mandou aqui hoje para falar o que você precisa fazer. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Estou falando com as pessoas, com as milhares, com as milhões de pessoas que me assistem pela TV, me ouvem pela rádio e também pela internet. Não basta só crer em Deus. Se você não crer em Jesus, não haverá perdão dos seus pecados. E não adianta crer em Jesus e não entregar a vida para Ele. Você tem que recebê-lo como teu único Salvador. Só assim, teus pecados serão perdoados e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que Deus mandou eu falar que você deve fazer. Não adianta nada você ser uma pessoa religiosa, muito religiosa, viu? Reza não sei quantas vezes o teu terço aí. Repete não sei quantas vezes o teu rosário. Não adianta nada disso. Ah, mas eu também rezo para Jesus. Pois é. Está complicado o negócio no nosso país. Tem muita gente achando que serve a Jesus Cristo e não serve. Aliás, tem muita gente achando que é batizada nas águas e não é, né? Ah, eu já sou batizado. Quando você foi batizado? Quando eu era nenê. Escuta, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Um nenezinho não crê em porcaria nenhuma, um nenezinho não crê em nada. Está muito complicada a situação no nosso país. Pedro está falando do Evangelho, o único que salva, Jesus, o único juiz dos vivos e dos mortos, o único que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, o único que tem poder para perdoar pecados. E aqui nós entramos no versículo 44 que eu iniciei a leitura para você.
E dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro está pregando. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você está ouvindo a palavra? O Espírito Santo vai cair sobre você. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu. Dá glória a Deus que o Espírito Santo vai descer. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os estrangeiros, sobre os gentios, sobre os pagãos, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pelo sectarismo religioso, Pedro jamais entraria em Cesareia para pregar o Evangelho. Pelo preconceito religioso, Pedro jamais estaria na casa de Cornélio, porque não era lícito a um judeu se reunir com um pagão, para não se contaminar. Deus deu uma lição para o Pedro. Pedro, você não quer se reunir com os pagãos para não se contaminar? Mas é ao contrário, Pedro. Os pagãos não têm o poder de te contaminar. Mas você estando entre eles, você tem o poder de os purificar pela pregação da palavra. Não fuja de macumbeiro, não fuja de feiticeiro. A vizinha das trevas, entra na casa dela e glorifica o nome de Jesus. O macumbeiro não te contamina não, é você que purifica o feiticeiro. Não fuja não, entra lá, vai pregar. Ai, pisei numa macumba, e agora? A macumba foi purificada. Ou você acha que a macumba te contaminou? Você está doido? Está doido, é? Você não sabe quem é você? Eu sei quem eu sou. Eu sou um servo de Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Senhor, e o Espírito Santo de Deus está em mim, e a palavra na minha boca é a verdade, porque não é a minha palavra, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso. A palavra que quando é pregada ela purifica. Jesus dizia: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu estou falando aqui e você está sendo purificado. A palavra purificou de uma tal maneira Cornélio e a sua casa, que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas estranhas. Versículo 47, Pedro diz assim. Versículo 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E o batismo com o Espírito Santo é maior do que o batismo nas águas. O batismo nas águas eu posso fazer, como João Batista pregava: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é muito mais poderoso do que eu não sou digno de me agachar e desatar as correias e carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aquele que é maior, batiza com Espírito Santo e com fogo. Eles receberam o batismo maior primeiro. Por quê? Porque o preconceito religioso diria para Pedro e os fiéis da circuncisão: eles são estrangeiros, não batiza não. Não batiza nas águas não. Então Deus está mostrando: batizei eles com o meu Espírito Santo, para que você nunca mais chame de imundo a quem Deus purificou. Aí eles foram batizados. E falaram: Pedro, fica mais um pouco aqui na minha casa. Prega um pouco mais para a gente. Por que o anjo que foi enviado do trono de Deus, com aquela mensagem para Cornélio: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas subiram na memória de Deus, faça assim, 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 assim.
Não, não pode. Anjo nenhum pode pregar o evangelho. Somente durante a grande tribulação vai ter um anjo pregando aí o evangelho, viu? O evangelho eterno. Esse evangelho que nunca será substituído. Essa palavra que você está ouvindo. Não é palavra de homem, não. É palavra de Deus. Não é palavra de juízo, é palavra de salvação. Se você crer nesta palavra, você vai ser purificado, purificada dos seus pecados. Deus está usando a minha boca para dizer a você: faça assim, assim, assim. Quem quer saber o que tem que fazer agora? Quem quer saber? Levante a mão. O que você tem que fazer? Primeiro, se creu, primeiro, se batizar nas águas. Quem crer e for batizado será salvo. E quem já é batizado nas águas porque creu, o que deve fazer agora? Buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Pastor João Ribeiro, eu não sou batizado ainda nas águas, mas pode acontecer comigo o que aconteceu com o Cornélio, de eu receber o batismo com o Espírito Santo antes? Pode. A minha mãe chamava Elza Aparecida Risse Palharim, Deus já levou. Elza Aparecida, em homenagem à padroeira. A minha avó pôs o nome nela porque a minha avó era muito católica. Ela consagrou a minha mãe para Aparecida. Elza Aparecida Risse Palharim. Como todos os italianos sempre foram romanos, católicos romanos. Quando a minha mãe se apaixonou pelo meu pai e o meu pai por ela, e eles decidiram se casar, a minha mãe falou assim: eu posso casar com você, mas eu nunca vou na tua igreja, não vou ser da tua religião nunca. Eu nunca vou virar evangélica. Meu nome é Elza Aparecida. Eu nunca vou me converter para a tua igreja. Meu pai falou para ela: tá, tudo bem, eu caso com você, mas não na igreja católica, porque eu não vou dobrar os meus joelhos na frente de ídolo nenhum. Aí minha mãe falou: tá, então eu caso na tua igreja, mas só. Era muito amor. Ninguém conseguia levar minha mãe para a igreja. Meu pai era metodista e os metodistas tradicionais não creem no batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque eles dizem que falar em línguas é só da época dos apóstolos, que não acontece mais hoje em dia. Eles ignoram que Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e falarão novas línguas. É para sempre. Sempre que tiver uma pessoa crendo, o sinal tem que seguir. Mas meu pai era metodista, não cria no Espírito Santo. E nunca conseguiu levar a minha mãe para a igreja dele. Mas a minha tia Amélia, que Deus também já levou, a minha tia Amélia falava Erza, que os caipiras falam assim, né? Erza. Vão comigo na minha igreja. É assembleia. Vão comigo na minha igreja. E naqueles anos, a assembleia tinha um dia de culto de doutrina, onde eles ensinavam: homem não pode andar na cidade sem chapéu, mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode raspar o sovaco, não pode raspar a perna, não pode tirar a sobrancelha, não pode cortar o cabelo, aquela história toda, né? Então minha mãe tinha horror. Minha mãe tinha horror. Não ia. Mas aquela minha tia tinha uma coisa que o meu pai não tinha. Ela era irmã dele, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus. Um dia ela convida a minha mãe justamente na segunda-feira, que era o culto de doutrina, onde era só cajado. A irmã tirou a sobrancelha, está mais fininha essa sobrancelha. A irmã rapou a perna, né? Rapou a perna, né? Só isso de segunda-feira, nada de evangelho, só doutrinas de homens. Não estou falando mal da Assembleia, não, mas naquela época era assim. Hoje a coisa já mudou bem, né? Naquela época, os homens para ir para o céu tinham que usar chapéu.
Hoje os homens da Assembleia de Deus não precisam mais usar chapéu para ir para o céu. Mas naquela época precisava. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que a doutrina dos homens perece pelo uso. Os anos passam, muda a doutrina, mudam os costumes. A doutrina dos homens perece pelo uso. Mas naquela época era a doutrina em uso. E Amélia, cheia do Espírito Santo, Erza, vamos comigo na minha igreja hoje. E a Erza vai, tá bom, Amélia. Ela gostava tanto da Amélia, ela foi. Chegou lá, o porteiro falou: o quê? Ela não pode entrar, não. Ela não é membro desta igreja. A reunião de hoje, de doutrina, é só para quem é batizado nas águas, é só para quem é membro da Assembleia. Aí a minha tia: filho, você não sabe há quantos anos eu convido essa minha cunhada. Hoje que ela aceita, você não vai deixar ela entrar. Aí o porteiro: vai, entra. Deixou minha mãe entrar. Preconceito religioso. Minha mãe entrou, ficou lá assistindo a reunião, não entendendo nada. De repente, bum! Minha mãe foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Começou a falar em língua sem parar. Foi uma alegria só. Terminou a reunião, minha mãe não conseguia parar de falar em línguas. Ali ia falar em português e sair em línguas estranhas. Foi no caminho para casa, junto com a minha tia Amélia, conversando em línguas estranhas. A Amélia dava risada. A minha mãe chorava e ria, e falava em línguas. Chorava e ria, uma alegria que ela nunca sentiu antes. Uma coisa que ela nunca tinha experimentado com a Aparecida. Ela ficava rindo, chorando de alegria e falando em mistérios. E a Amélia toda contente. Quando chegou em casa, minha mãe estava na porta da casa, não parava mais de falar em línguas. Meu pai saiu, abriu a porta, e minha mãe falando em línguas. Elza, o que aconteceu, Elza? Minha mãe foi explicar e só saía a língua estranha. E ria e chorava. Minha mulher ficou louca. Minha mulher enlouqueceu. Aí a minha tia Amélia, que era irmã do Ulisses: Ulisses, a Erza não está louca, não. A Elza foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. E a minha mãe falando em mistério e dizendo: confirmando tudo, falando em mistérios. Aí meu pai falou: isso é o Espírito Santo? A minha mãe: e a minha tia: sim, isso é o Espírito Santo. Então eu também quero. Aí começou a frequentar a igreja da tia Amélia, e ele também foi batizado com o Espírito Santo. Porque a promessa é para todos os que creem. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Então você que já é batizada nas águas, o próximo passo é buscar o Espírito Santo. Mas você que ainda não é batizado nas águas, pode até receber o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Porque aconteceu com a minha mãe, aconteceu com o Cornélio aqui, do Evangelho. Pode acontecer. Mas a ordem mais natural é essa: primeiro o batismo nas águas. Na verdade, a ordem é a seguinte, crer e entregar a vida para Jesus. Exclusivamente para Jesus. Depois, batizar nas águas. Porque crê. Quem crer e for batizado nas águas será salvo. E terceiro, buscar o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. São 3 coisas. Eu vou continuar pregando isso até que não haja mais fôlego de vida no meu pulmão. Vou continuar pregando isso até que o meu coração pare de bater. Mas o dia que alguém olhar no meu caixão, antes de me levar para o cemitério, vai dizer: esse homem pregava o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O que eu estou te trazendo é o Evangelho que Deus mandou te entregar. Por isso agora eu quero que toda a igreja se coloque de pé, por favor. Me perdoe se às vezes eu pregando, a pregação estica.
é que eu não sou mais dono da minha boca, sabe? Não falo isso de brincadeira, não, é verdade. Quando eu assisto, às vezes eu pregando na TV, eu falo, como é que eu disse aquilo? Porque não veio uma palavra do meu cérebro, veio do trono de Deus. Deus está usando a minha boca para falar o que você deve fazer. O que você deve fazer agora, para você ser salvo, para você ter o perdão de todos os seus pecados, é levantar a sua mão e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, levante a mão direita bem alto, porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Oh glória, todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Pede licença e vem para cá, e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que vai chegar. Todos que ergueram as mãos, vem para cá, vem para cá. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você vai falar o nome de Jesus aqui na terra, mas Jesus vai falar o teu nome lá na glória, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Quero chamar aqui na frente todas as pessoas que já conhecem o Evangelho, mas se afastaram. Filhos pródigos e filhas pródigas, e todos que estão sem igreja. Você vai em várias, mas não é membro de nenhuma. Você não faz parte do corpo de Cristo. Até se batizou nas águas, mas é um turista espiritual. Precisa parar com isso. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Se eu orar por você agora, eu vou te ligar aqui nesta igreja, mas você vai ser ligado lá no céu também, como parte do corpo de Cristo, porque quando a igreja subir, você vai subir junto. Então, filho pródigo, filha pródiga, Jesus está voltando, volte para Ele antes. Vem para cá, vem. Todos que estão fora da igreja, todos que não têm igreja nenhuma, todos que se afastaram, voltem agora. Voltem agora para a casa do Pai. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Pede licença e venha. Diga, é importante eu ir lá na frente. Me dá licença aí, eu tenho que ir lá na frente. O Pai está te esperando de braços abertos. Ele não vai te abandonar, nem te recusar. Ele não vai virar as costas para você. Não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar. Vem para cá, eu estou falando o que você deve fazer. O Espírito Santo está usando a minha boca, dizendo o que você deve fazer. E todos que estão fracos na fé, justamente por não terem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é o revestimento de poder. Quando você vê uma pessoa vacilando, titubeando, quando você vê uma pessoa com dificuldades para seguir Jesus, é porque ela ainda não tem o revestimento de poder, por isso que ela está fraca na fé. Você que se sente fraco, fraca na fé, pensando até em desistir, não desista não, você tem que buscar mais a presença de Deus, e mostra isso para Deus vindo aqui na frente. Vem para frente. Todos que se sentem fracos na fé, venham aqui para frente e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Todos que tiverem o desejo de vir à frente, venham. Se o Espírito Santo está mandando você vir, então venha. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. Não endureça o seu coração, não. Hoje Deus está falando com você, como Ele mandou Pedro ir lá para falar com Cornélio. Claro que seria muito melhor um anjo pregando aqui no meu lugar, mas Deus não vai usar anjo nenhum para pregar para você. Só eu e outros pregadores. Só os pregadores humanos, homens e mulheres, anunciando Jesus, o único que ressuscitou dos mortos, está vivo pelos séculos dos séculos, e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu gosto disso, que Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Sabe por quê? Porque Ele tranca o inferno para você não entrar lá. Ele tranca a sepultura para você nunca mais morrer. Se mais alguém deseja vir para frente, venha. Quero falar com você que está assistindo pela televisão.
Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. É pela rádio que você está nos ouvindo à distância? É possível você se ajoelhar ao lado do teu rádio? Pastor, eu estou dirigindo, então não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus. Se você está dentro do ônibus, nos ouvindo através do celular, pelo aplicativo grátis da Feliz FM, está ouvindo esta mensagem aí dentro da lotação, dentro da van, dentro do trem, dentro do metrô, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, faça um sinal para Deus, não precisa se ajoelhar aí não. Coloque a mão direita sobre o teu coração que Deus está te vendo. Ótimo. Pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, querem entregar a vida para Jesus, querem voltar para Jesus, se ajoelhem aí. Mesmo que os outros presos estejam rindo, zombando, Deus é contigo. Deus te visitou aí no cárcere, Deus te visitou nessa cadeia. Entrega a vida para Jesus, faça isso, Deus está te vendo. 2 ladrões morriam ao lado de Jesus, só um foi salvo. Você é um que está na cadeia, mas está sendo salvo agora. Continua firme na sua fé aí mesmo na penitenciária, porque você já está livre espiritualmente. Importa ser livre de verdade. E você que está engessado num hospital, você que está num quarto de um hospital, assistindo pela TV, não consegue sair da cama, não consegue se mexer, faça um gesto para o Senhor, nem que seja um piscar de olhos, dizendo: eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. A igreja, por favor, continue de pé, e quem veio para frente, se ajoelhe comigo diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, e ore assim comigo, mas ore com fé, não repita apenas. Quem está à distância também, entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus, não repita apenas, diga cada palavra sentindo no fundo do seu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi do pregador o que eu devo fazer, e eis-me aqui, de joelhos, fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Por isso, eu declaro agora que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu suplico ao Senhor que perdoe agora todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e jamais permita que o meu nome seja riscado do teu santo livro. Me ajuda, Senhor, a perseverar neste caminho até o fim, porque não há outro caminho. Este é o único caminho que leva ao Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, não me deixe desviar, nem me afastar, nem voltar atrás, nem esfriar. Para isto, me dê agora o teu Espírito Santo e me reveste com teu Espírito, com teu poder, com a tua autoridade, porque eu quero ser um pregador aqui na terra. Eu também vou anunciar o Senhor Jesus para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo, que eu conheço, e eu sei que o Senhor vai me usar para trazer muitas vidas aos teus pés. Meu Deus da glória, por favor, eu te imploro, além do perdão, me dá também o teu Espírito Santo, porque eu quero ser uma pessoa transbordante da tua presença, por Jesus Cristo, o único que batiza com Espírito Santo e com fogo. Eu quero esse batismo de fogo, de poder. Eu quero ter este privilégio de falar em mistérios com o Senhor, em línguas estranhas. Por isso, meu Deus, vem agora sobre mim, porque eu declaro
que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.